Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diário Constante. É um prazer estar aqui com vocês nesse nosso quarto episódio. E hoje, um tema um tanto quanto contextual, né? Eu sei que eu estou um pouco atrasado, talvez, né? Vai sair daqui alguns dias, mas hoje, dia 10/7 de 2026, né? Domingo agora, né? Teve a eliminação do Brasil. E eu estou aqui com vocês hoje para relacionar essa eliminação do Brasil com uma área, com a sua vida, com uma relação de avaliação. Então, a ideia, a priori, o título, o tema, né? Procure parar de avaliar a sua vida. Então, nesse vídeo de hoje, pessoal, né? Como os outros, a gente já fez aqui alguns, é um diário, né? Para quem está chegando agora, muito prazer. Eu sou o Marco, sou psicólogo clínico, psicólogo da área do esporte, sou pós-graduando em Psicologia Organizacional, Neurociência e Gestão de Riscos Psicossociais, sou pós-graduado em Prática Baseada em Evidências e eu tô aqui, né? Eu tenho um projeto chamado Constância 365, que eu ensino as pessoas a construírem comportamentos e tô com o Diário Constante para ser um conteúdo acessível, um bate-papo entre eu e você. Né? Estou aqui no meu escritório, então é como se nós estivéssemos em uma sessão, não digo uma sessão, mas em uma videochamada. E hoje eu quero falar com você sobre um ponto que eu vejo que, como mencionei para vocês, relacionado à eliminação do Brasil, eu quero falar com você sobre avaliações que você faz na sua vida. Então, pessoal, eu quero dar um adendo assim para explicar tudo isso que hoje está muito frequente, está muito forte, está muito assim cotidiano dentro da clínica, dentro do dia a dia, uma excessiva cobrança consigo mesmo. Né? Então, uma régua, a gente coloca uma régua, um nível de exigência muito acima. E esse tipo de exigência, muitas vezes, são exigências irrealistas, né, que não condizem com a realidade, que não estão assertivas com o nosso próprio repertório, e que por muitas vezes essa exigência ela acaba desconsiderando todo o nosso progresso que nós já tivemos em nossa vida. Então, esse que vos fala, né, eu que estou aqui com vocês, sou uma pessoa que me critico demais muitas vezes, que me exijo demais, que coloco nem tanto metas assim, mas às vezes eu não dou o devido valor e faço esse tipo de processo avaliativo comigo mesmo. E esse processo, até postei nos meus stories, é um processo, é um comportamento, né, um modo de ação muito injusto, porque quando a gente estabelece uma meta para ser algo, quando a gente estabelece um denominador para que eu possa ser de fato bom, ruim, é muito injusto porque a gente desconsidera todo o contexto. Então, o que tem a ver o jogo do Brasil com tudo isso? Bom, para quem não sabe, o Brasil foi eliminado pela Noruega, resultado de 2-1. E acabou que o jogo do Brasil, assim, de uma maneira geral, assim, eu assisti sem tipo assim, tentar olhar um pouco a parte tática. Para quem não sabe, não sei se eu mencionei antes, eu sou psicólogo do esporte também. Não sou especializado, mas já trabalhei na área. Talvez a questão tática não é aqui a minha ideia avaliar, né? Tá, não preconizei muito meu olhar a isso, né? Provavelmente questão tática a gente possa melhorar enquanto seleção, a gente pode fazer algo melhor, a gente pode mudar algumas ideias de tática, talvez um estilo de jogo um pouco até mais propositivo, né? Um estilo de jogo um pouco mais intensivo, né? Agressivo, de uma maneira saudável nas marcações, mas essa não é a ideia. A ideia aqui é olhar a repercussão da mídia após a eliminação do Brasil e como que isso retrata a média da sociedade. Então, você que está aqui comigo, que, que talvez tenha criticado o Brasil, que talvez tenha feito críticas de modo demasiado, talvez isso diga muito mais sobre como você lida com as suas frustrações do que de fato sobre o jogo do Brasil. Como toda crítica. Eu tenho uma aula no Constância que talvez a altura que sair esse vídeo ela já deve já está na plataforma, que é como lidar com críticas. E eu trago uma concepção de como lidar com críticas partindo de um pressuposto de que quando alguém critica algo,
Se eu venho aqui, se alguém vem aqui no vídeo, por exemplo, e me critica, pô, fala, já aconteceu, né? Mas fala, tipo assim, coisas absurdas, de modo agressivo, assim, uma coisa, assim, muito, muito grosseira. Eu vou saber muito mais sobre essa pessoa do que sobre mim, necessariamente. Só que, obviamente, isso machuca, isso é uma coisa que não é agradável de se ouvir. E por que eu trago isso pra vocês? Porque depois do jogo, depois da Copa em si, né? Depois do primeiro jogo da Copa, Brasil e Marrocos, que, salvo engano, acho que deu 1-1, foi, assim, uma coisa impressionante, assim, até de maneira bem frequente as críticas feitas aos jogadores brasileiros, né? Então, o Casemiro, por ter corrido tanto, o Alisson, não sei o que, por não ter saído direito, tipo, direito, digo, no sentido de ter saído, né, parado assim na hora que ele saiu do gol, né, o Igor Thiago que perdeu o gol, mas principalmente o Casemiro, eu vi muitas críticas e muitos memes ironizando o desempenho do Casemiro. E aí, nesse sentido, o que eu quero trazer para vocês é, será que o Casemiro, ele é tudo isso que a mídia pôs nele? Pessoal, será que o Casemiro, a gente tá falando do Casemiro, um cara que jogou no Real Madrid, bicho. Um cara que jogou no Manchester United, começou a carreira, pô, no São Paulo, foi pro Real Madrid, foi emprestado pro Porto, voltou pro Real Madrid, dominou o meio de campo do futebol europeu por anos. Anos. Né? Uma coisa assim tremenda, talvez até na Copa de 18, quando ele se lesionou, acho que lesionou não, ele ficou suspenso, fez uma falta danada naquele jogo contra a Bélgica. Casemiro, o cara que tem não sei quantas Champions Leagues, e só por jogar, ter jogado no Real Madrid, será que tudo isso, toda essa história, tudo o que ele construiu na vida dele, parou de ter valor, parou de ser importante por causa de um tempo ruim? Por causa de 90 minutos ruins? Então agora, por ele ter jogado talvez 90 minutos abaixo daquilo que a gente espera, e até um ponto, né? Talvez abaixo da expectativa que nós tínhamos sobre ele. Mas assim, abaixo dessa expectativa, por ele ter feito uma partida abaixo dessa expectativa, logo ele é horrível. Logo ele não serve. Logo o Casemiro, ele, pô, desconhece. A bola é quadrada pro Casemiro, né? A bola é a do Kiko, do Chaves. Será que é assim? Então, eu acho que é um ponto crucial nesse sentido, pessoal, a gente ter essa clareza, porque tudo bem você ficar chateado. Não estou dizendo que você não tenha que ficar chateado com um desempenho abaixo do seu time, uma eliminação. Não é isso, tá, pessoal? Eu estou aqui tentando trazer uma clareza para vocês de que, na medida em que você se avalia, você vai ser extremamente injusto para contigo mesmo de tudo aquilo que você já se esforçou para estar aonde você está. Então, poxa, pro Casemiro ter errado. Pro Casemiro não, vamos trazer o. Vamos trazer o Casemiro. Ó, pro Casemiro não ter jogado bem, vamos colocar assim, que é um processo de avaliação, né? Não ter jogado de acordo com as nossas expectativas numa Copa do Mundo, poxa, ele tem que ter chegado numa Copa do Mundo. Numa lista de não sei quantos atletas, ele foi escolhido entre os 26, claro que teve algumas lesões, enfim, para estar na Copa. Pô, será que esse cara não sabe nada de jogar bola? Ele é horrível. Agora, vejamos o seguinte. Vamos sair do Casemiro, vamos vir para você. Vamos pensar que você foi lá, trabalhou a sua vida inteira, cara, conquistou muito, suou para conquistar tudo aquilo que você quer. Encarou batalhas que, poxa, ninguém sabe. Você encarou situações em que ninguém sabe. Você lutou por coisas que muitas pessoas não imaginam. Aí chega um Clebinho, um cara de fora, chega o Clebinho, pô, um cara que faz esse processo de avaliação de maneira demasiada até com si mesmo e fala que você é um frouxo. Fala de que você não é merecedor de nada, de que você não sofreu na vida. De que você não sei o quê, de que você não merece tudo o que você conquistou. E aí a grande questão que fica é, será que essa avaliação ela é justa? Será que esse tipo de avaliação, né, que digamos o Clebinho faça com você, realmente e verdadeiramente corresponde a você?
Ou corresponde a ele? Quando o Clebinho fala isso, ele está falando sobre quem especificamente? Então, nesse sentido, pessoal, eu quero ensinar para vocês nesse vídeo de hoje, né, essa troca, né? Nós temos uma troca aqui, é uma coisa que é muito conversada, né? Eu sei que é um monólogo, mas você pode ficar muito à vontade para comentar. De que você precisa urgentemente cuidar disso no seu dia a dia. É assim, ó, tem várias coisas que eu, enquanto psicólogo, eu preconizo com os meus pacientes. Sono, né, uma rotina, uma organização, uma psicoeducação assertiva sobre diversos assuntos. Mas um dos pontos que eu realmente trabalho muito é a relação que ele tem consigo mesmo. E nesse sentido, pessoal, se você, né, eu já vi isso em alguns vídeos, mas se você tivesse que falar com as pessoas ao seu redor da mesma maneira que você fala consigo mesmo, cara, quantas pessoas estariam próximas de você? Quantas pessoas se sentiriam confortáveis em estar perto de você? Né? Como que seria a tua relação com essas pessoas? Então, assim, esse ponto de avaliação, ele é muito importante porque quando a gente faz uma avaliação, muitas vezes, a gente desconsidera contextos. Um exemplo disso, vamos olhar para uma coisa que acontecia, tipo, acontece muito em escola, com pais e crianças, né? Vai lá o filho, ele estuda, ele tentou estudar de um jeito, ele nunca foi ensinado a como estudar, mas ele tentou estudar. Pô, ele foi lá e se dedicou bastante, né? Encarou, assim, encarou a vida, encarou a situação, sabe? Ele fez o melhor que ele conseguia fazer. E ele vai lá e tira um 6. A média, digamos, da prova era 7. E chega o pai e fala assim: pô, filho, 6 não dá, né, cara? Pô, 6? 6 não dá. Não, não, 6 não pode, cara. Você tá louco. Tirar 6? Você só estuda, bicho. Você percebe que isso é injusto ao contexto? Aí talvez se chegar o filho com uma nota 10, que o cara colou na prova, o cara, tipo assim, chutou tudo e acertou, né? Eu sei que é uma variável muito grande. E ele fala assim, pô, 10, agora sim, pô, agora você é o que eu quero que você seja, né? Você atingiu minhas expectativas agora. Superou as minhas expectativas, vamos colocar assim. Aí eu te pergunto, esse processo de agir dessa maneira, a longo prazo, olhando numa população, qual que é o futuro que a gente vai ter consigo mesmo? Qual é o futuro? Qual que é o futuro da sociedade de uma maneira geral nesse sentido? Então, assim, até um ponto bacana a gente falar sobre isso, porque esse processo de avaliação da eliminação do Brasil, que eu tive um insight nesse sentido, revela muito. Pessoal, presta atenção aqui, ó, por gentileza. Cara, o vídeo tá aí, você pode assistir ele em 2x, pode assistir ele no 1.0, mas se puder agora, cara, bota toda a tua atenção aqui, por gentileza. Eu te peço isso muito mais como psicólogo. Não, muito além, assim, ó. Cara, eu sei que você não me conhece, mas eu te peço como psicólogo, como profissional da saúde. Por favor, preste atenção. Tá? Tá prestando? A sua produtividade, ela tá muito relacionada a isso. O processo de avaliação, por vezes, ele não é justo com a tua produtividade. Não é justo com a sua performance, com a sua relação para com isso. Porque quando a gente avalia, quando a gente emprega uma avaliação, presta atenção, tá? Ó, tô aqui perto do microfone, não perde o foco. Quando a gente pega uma avaliação, na sua grande maioria das vezes, a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente faz. Pô, mas eu li só um livro, cara, esse ano. Pô, mas eu só li 2 livros esse ano. Poxa, mas eu só li 4 livros esse ano. Tá, mas quantos livros você lê habitualmente? Pô, eu não leio.
Pô, mas então você leu 4, cara. Tipo assim, eu não tô aqui tentando trazer uma perspectiva de copo meio cheio e meio vazio. Eu tô aqui querendo ser realista contigo. Porque até quando você continuar se avaliando, nenhum desempenho seu vai ser visto como algo que você fez. Vai ser visto como algo que você construiu. Porque enquanto você se avaliar, você nunca vai se satisfazer. E pessoal, presta uma atenção aqui, ó, muito importante. Satisfação e se acomodar são coisas extremamente diferentes. Eu não estou aqui dizendo para você deitar, esticar os pés numa cadeira e falar assim, que o mundo venha até mim. Que eu alcance tudo o que eu quero sentado aqui com os pezinhos esticados. Não é isso, meu querido e querida telespectador, pessoa, ser humano que está aqui do meu lado. Eu estou dizendo aqui que é muito importante você se satisfazer, se sentir, trabalhar essa satisfação. Claro que isso, como eu estou falando, estou explicando, mas é um processo que, poxa, é para se trabalhar em terapia, se você tem uma dificuldade muito séria nisso, ou não. Né? Se você não é tão séria, mas você tem uma dificuldade em satisfazer. Porque aqui entra uma relação que eu quero trazer com vocês, é que a gente não tem tempo para não se satisfazer com tudo aquilo que a gente está construindo. Eu não sei que idade você tem, eu não sei qual que é a sua história de vida, eu não sei o que você tem enfrentado ultimamente. Mas você está aprendendo a viver a vida também, cara. Pô, você não nasceu com manual, bicho. Você está aprendendo a viver a vida da melhor maneira que você quer e consegue viver ela. Entende? Eu estou tentando viver a vida da melhor maneira que eu consiga viver. Mesmo que esse meu melhor, esses meus comportamentos não condizem com aquilo que é o ideal. Mas eu estou tentando, eu estou construindo, eu estou sendo constante. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque quando você se avalia de modo demasiado, quando você se avalia constantemente, você nunca vai estar satisfeito. E meu amigo, eu não sei se você se tocou que, cara, a gente tem em média 80 anos nessa vida. Eu não sei se tem uma vida depois e respeito cada religião, né? Cada um que acredita, enfim, isso não vem ao caso. Mas a priori a gente tem 80 anos nessa vida, cara. Aí eu te pergunto, quando você chegar com 80 anos, o que você quer se lembrar da sua vida? Né? A sua história que você quer construir é uma história para você se lembrar, para você se sentir grato, para você se sentir encontrar forças na tua história, ou é para você ter um arrependimento por não ter desfrutado daquele dia comum que você viveu? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira. A sexta-feira para mim é um dia muito bacana porque é um dia eu gosto muito de atender amo demais. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer também é tirar um dia para estudar. Pô, e hoje eu estudo, cara. Na sexta-feira eu estudo, bicho. Leio diferentes livros, resolvo pendências da clínica, burocracias, notas fiscais e tudo. Faço minha corrida. Hoje tá uma chuva bem forte, tá frio, mas eu almejo ir correr. E eu acho que às vezes a gente, nessa questão de produtividade, de tão obcecados que nós estamos com essa questão de avaliação, dias comuns como esse se tornam tão rápidos pelo fato de que a gente parou de prestar atenção nas coisas, a gente parou de sustentar uma atenção de uma qualidade. Então, eu vou ler um livro, eu tenho que ler esse livro em 1 hora. Pô, não, cara, desfruta do livro, poxa. Sabe, eu comecei a ler esse livro hoje, Não Se Cobre Tanto, da Ellen Hendrickson, muito bom a priori. Um livro, assim, magnífico, assim, nesse sentido. E, poxa, sabe, é tão bacana você poder desfrutar daquilo que você está fazendo hoje. É tão importante. Então, assim, eu sei que nós começamos com um adendo do Jogo do Brasil,
Mas perceba que esse tipo de avaliação que é feita sobre os jogadores do Brasil, as pessoas que fazem esse tipo de avaliação provavelmente têm uma dificuldade muito grande, numa maioria das vezes, de lidar com a sua própria produtividade, de lidar com a sua própria relação com aquilo que elas constroem na vida. De ver que, quando a gente estabelece uma régua, até pegar uma régua aqui no meu bidzezinho aqui. Quando a gente estabelece uma régua, mesmo que você não atinja essa régua, cara, olha a altura que você percorreu, bicho. Olha o que você construiu, cara. E aí entra uma coisa, pessoal, que daí a gente também, até para findar, né? Os vídeos eu sempre tento manter uns 20 minutos. É um vídeo corrido, você vai ver, não precisa editar muito. Que aí o que acontece? Qual que é o processo também que acontece muito, muito hoje e que é extremamente assim custoso para nós? Vou até aproximar de vocês para dizer: comparação e perfeccionismo. Pessoal, o número de perfeccionismo hoje, dados, né, se há mensurações nesse sentido, tem crescido muito. Ah, Marco, mas pô, ser perfeccionista é uma qualidade boa. Pô, Marco, ser perfeccionista é uma qualidade em que, poxa vida, né, é magnífico você ser perfeccionista, você querer sempre fazer o seu melhor. Pessoal, não funciona assim, tá? Só trazendo um leve spoiler. Porque daí vem um ponto. Essa comparação, logo, se você se avalia, vamos colocar assim, né? Se você vai lá e você se esforçou, você dedicou tempo, você se organizou, fez uma agenda, sabe? Pô, vou ler esse livro aqui, vou ler ele em um mês. Aí você vai lá, organiza, são acho que 15 capítulos esse livro. Bom, se são 15 capítulos, talvez 2 capítulos, né, por dia, talvez um capítulo por dia, enfim, um capítulo a cada 2 dias para ler em um mês. Enfim, como você preferir fazer a sua organização. E aí você vai lá, lê. E aí você vê na internet que uma mesma pessoa pegou o mesmo livro que você, numa época muito parecida, e leu o livro em 2 dias. A pessoa leu, então, 8 capítulos num dia e depois ela leu mais 7 no outro dia. Aí você fala assim, putz, a pessoa leu 2. Essa pessoa é boa, né? Essa pessoa é muito melhor que eu. Nossa, eu li em um mês. Se eu leio um livro num mês, eu vou ler 12 num mês. Se ela lê um livro em 2 dias, nossa, quantos livros será que ela lê no ano? Aí, eu não sei, minha matemática aí vai ficar limitada nesse sentido. Então, assim, pessoal, qual que é a ideia disso tudo? Que daí você começa a se comparar. E qualquer comparação não é justa. Qualquer comparação que você faça, ela não é saudável, não é justa contigo. E é aqui que eu quero chegar com vocês, né? Acho que é o tópico central, até findando esse vídeo. Tudo isso começa de uma avaliação. Por quê? Porque se você for descrever a sua vida, se você fosse me relatar, se você pudesse, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, assim, simultaneamente, enquanto eu gravo. Se você pudesse descrever a sua vida para mim agora, de tudo que você já passou, de tudo que você já passou e você não contou para ninguém, de tudo que você já encarou, que ninguém tem a ideia que você encarou, talvez, muito provavelmente, seria extremamente justo e interessante olhar que você fez o melhor que você conseguia fazer dentro dos contextos e condições às quais você foi criado e você conviveu e do modo que você aprendeu a viver. Porque quando você descreve algo, é diferente do que quando você avalia. Por exemplo, se eu vou descrever a minha lapiseira. É uma lapiseira de cor rosa, é um grafite 05 e ela tem uma borracha em cima, é da Bic, ela tem algo aqui, uma coisa assim e tal. Agora, se eu vou avaliar essa caneta, eu já vou falar, pô, essa caneta, essa lapiseira, pô, essa lapiseira é boa. Não, essa lapiseira é ruim.
E quando a gente vive nesse sentido de avaliações, a gente acaba acreditando que nós somos essas avaliações. E aí, é claro, a gente pode adentrar nisso em muitos aspectos relacionados a uma inflexibilidade psicológica, mas todo o processo de avaliação, ele é muito injusto contigo. Então, assim, pessoal, o diário constante de hoje, acho que foi o diário mais, talvez mais marcante por enquanto, de que é uma coisa muito, que envolve muito comigo, uma coisa que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes isso, para que você não gaste o tempo que você não tem se avaliando por algo que não corrobora com a sua vida. Se a gente pensar em produtividade, também não corrobora com a sua produtividade. Entende? Então, assim, pessoal, o diário constante de hoje, eu quero terminar ele dizendo que tudo isso também implica na sua constância. Imagina você, então, vamos lá, vamos olhar para hábitos, né? Como no diário constante, o constância que é o meu projeto. Imagina você que nunca fez academia, nunca fez um exercício, quer começar a academia. E aí, bicho, você faz uma rotina, né? Você faz uma agenda, você coloca lá, não, eu vou começar a fazer que nem o Marco falou, vou começar gradativo, vou fazer 2 vezes na semana. Mesmo que o tempo que talvez vá demorar um pouco mais para ter resultado, mas eu vou fazer 2 vezes por semana. Você vai lá, faz 2 vezes por semana, toda semana. Então você vai 8 vezes na academia por mês. Mas você vai pegando gosto, você vai se interessando pela academia. A academia parou de ser um negócio, tipo assim, custoso e se tornou um hábito. E eu explico tudo isso no Constância, tá? Se tornou um hábito. Se tornou uma coisa que você gosta, que, poxa, é um momento de desestresse, é um momento de você se... Pô, você coloca tudo aquilo que você sente pra fora. E aí, você vai lá, pega o seu celular e olha o Clebinho na rede social falando: Cara, eu vou na academia, bicho, 7 vezes na semana. Quem vai menos é porque não tem força de vontade. E aí você, por muitas vezes se avaliar, olha pra isso e fala assim: Putz, o cara vai 7 vezes, bicho. E eu aqui vou só 2. Eu não sou tão bom, né? Acho que eu não sirvo pra isso. E aí o que você faz? Você para de fazer. Você desiste do comportamento. Você deixa de tentar. Então, assim, galera, a nossa constância passa muito pelo modo de como a gente se relaciona consigo mesmo. A nossa constância, ela passa a depender muitas vezes do modo em como a gente fala, descreve ou avalia a nossa vida. Então, como eu falei para vocês, a gente não tem um tempo de fato para perder, porque o tempo não é algo palpável, né? A gente não tem isso em nossas mãos como essa lapiseira. Então, assim, se eu pudesse findar esse vídeo, eu recomendo muito que se você lida com uma questão assim, com a sua produtividade, com o seu dia a dia, procure fazer terapia. Procure trabalhar tudo isso, procure se conhecer, procure cuidar de você. Pode ser um passo desafiador, eu não estou dizendo que é um passo confortável, tá? Quando a gente fala sobre cuidar de você, não é sobre um fato tipo assim, é super confortável. A todo momento você vai se sentir como se estivesse nas nuvens. Não. É muito desafiador. É desafiador. É algo realmente que exige de nós em alguns momentos. Mas é muito bacana que algo exija de nós visando um bem maior do que algo que exige de nós visando custar o nosso bem maior, que é o tempo. Porque quando você aprender a se relacionar contigo mesmo de uma maneira mais leve, o tempo ele vai parar de ser um concorrente e será um aliado. Ele será algo que você vai poder desfrutar de muitas coisas. Então, assim, pessoal, eu agradeço a vocês por terem assistido. Se você não faz parte do Constância, acredito que você não faça parte ainda, hein? Vou deixar os links aqui embaixo para você fazer parte.
Cara, tá tendo muita aula bacana lá. Vai ter tem aula de módulos, tem aula de flexibilidade, tem aula de conceitos básicos para você entender todo o processo do Constância. Qual que é a ideia que eu quero trazer para a vida de vocês? Vai ter aula sobre procrastinação, um módulo inteiro sobre procrastinação. Vai ter um módulo inteiro, a gente pode fazer um módulo sobre produtividade, sobre vícios, vai ter módulo sobre psicologia social, a gente vai olhar um pouco esses vieses, essa relação social que a gente constrói. Então, assim, ó, tem muita aula lá. Vai, a depender do momento que você vê esse vídeo, vai ter cada vez mais aulas. Então, assim, ó, não perde tempo, vem fazer parte do Constância, tá? Vem aprender a ser constante comigo, pode ser? Vai ter os links aqui embaixo na descrição. Cara, acessa lá, não perde tempo. Fechou? Pessoal, muito obrigado a todos e todas. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aqui o que você achou, como que foi pra ti. Se você tem alguma opinião. Se você não concorda também, pode comentar aqui, desde que seja de maneira educada, né? Fique à vontade aí para estabelecer seus comentários. E é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tô aprendendo mais aqui sobre o YouTube, então, aos pouquinhos a gente está construindo. Fechou? Um beijo no coração de vocês e até mais, galera. Valeu!